Fala, nação cruzeirense, começando o nosso jornal desta quarta-feira para trazer as principais notícias do Cruzeiro. O Cruzeiro que venceu ontem na terça-feira, conseguiu a vitória aí em cima da equipe do Guarani, né? Um resultado aí importante. O Cruzeiro chegou a 0 pontos, conseguiu pagar aí o saldo negativo. E a gente vai atualizar vocês agora das principais notícias do dia do Cruzeiro. Pedir para vocês, se não for inscrito, clicar aqui, ó, se inscrever. A gente alcançando a marca de 38 mil inscritos aqui no YouTube. Então participa com a gente, se inscreva, deixa o gostei no vídeo, comenta também o que você acha aí do nosso conteúdo e no final do vídeo comenta aí o que você achou das notícias que a gente vai trazer no dia de hoje. Então se inscreva, deixa o gostei que está começando o nosso jornal desta quarta-feira. E a gente começa já com a notícia relacionada à partida contra o América pela Série B, jogo que vai acontecer no Mineirão, né? E estava previsto para acontecer no dia 30 de agosto. Então, no dia 30 desse mês, o Cruzeiro iria enfrentar a equipe do América, o Clássico Mineiro, na Série B. Mas aí, por conta da final do Campeonato Mineiro, que foi remarcado, aí esse jogo vai ter que ser adiado. Provavelmente a gente não tem a data ainda confirmada de quando que vai acontecer, mas ali iria acontecer provavelmente um conflito de datas. Então, a gente vai ter essa partida de Cruzeiro e América adiado para uma outra data, talvez no dia 29, no dia 31, depende de como tiver o calendário das equipes aí. A gente teve hoje também a situação do Daniel Guedes, que foi aí julgado mais uma vez e absolvido pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem. E de 3 votos a 2 ele conseguiu aí ficar liberado para jogar. Então o Cruzeiro deve anunciar muito em breve aí a contratação do Daniel Guedes. Era só isso que dependia para o Cruzeiro fazer o anúncio. Então agora o jogador aguarda aí a baixa do processo no sistema e em seguida já vai ser anunciado pelo Cruzeiro. O Cruzeiro conseguiu esse empréstimo aí, o Santos liberou o jogador e ele vai ser jogador do Cruzeiro no restante da temporada de 2020. Um lateral direito que chega para disputar a posição com Raul Cáceres. A gente relembra aí que o Daniel Guedes foi pego no doping na partida contra o CSA, quando ele estava atuando pelo Goiás no ano passado, foi em maio do ano passado, e aí ele foi pego no doping, a defesa dele justificou ali que foi um suco de graviola que ele havia tomado e acabou acusando no sistema, e aí então ele foi absolvido agora, depois desse tempo todo sem jogar, e está liberado para jogar. O Cruzeiro vai anunciar essa contratação oficialmente muito provavelmente nos próximos dias, estava esperando apenas esse julgamento para poder fazer o anúncio oficial. Hoje a gente teve também o Arthur Kaique treinando na Toca da Raposa, fez atividade física, inclusive na partida de ontem o Enderson foi perguntado ali na coletiva sobre o Arthur Kaique, se ele seria a opção para o final de semana para enfrentar a equipe do Figueirense. E aí o Enderson Moreira até comentou, né, porque o Arthur Kaique acabou de chegar no Cruzeiro, ainda não havia treinado, o Enderson pediu um pouco mais de calma, né, falou que não vai ser assim, com tanta pressa, que não precisa ter essa pressa toda. Então, agora o Arthur Kaique começando a treinar, fazendo atividade física para a gente ver como que está a situação do jogador também. E aí, na sequência, ele deve começar a ser relacionado pelo Cruzeiro para as partidas. A gente sabe que o Stênio se machucou, o Cruzeiro está sem o Stênio, a gente não sabe se o prazo de recuperação vai ser muito longo. Então seria importante também a gente poder contar com o Arthur Kaique, mas o Enderson também tentou acalmar essa situação, dizer que não vai ter pressa para relacionar o jogador, mas ele já começou a treinar na Toca da Raposa, já é um começo, né? Então a gente fica no aguardo para ver quando Arthur Kaique fica à disposição do Enderson Moreira. Tivemos hoje também a notícia aí divulgada pela equipe do Globo Esporte em relação ao Robinho, inclusive que foi anunciado pelo Grêmio como novo reforço para o restante da temporada aí. Robinho conseguiu na justiça a rescisão unilateral com o Cruzeiro, alegando que foi uma rescisão ali por vontade do Cruzeiro, que o Cruzeiro teria afastado ele dos treinamentos, mas aí o Cruzeiro recorreu à justiça, pedindo aí que a justiça derrube essa rescisão unilateral do Robinho. E aí a gente já deixa claro, assim como foi a situação do Fred, a intenção do Cruzeiro não é ter o Robinho de volta, a intenção do Cruzeiro é anular essa rescisão unilateral para tentar uma rescisão amigável com o jogador, porque a rescisão unilateral deixa aí que o fato de que o Cruzeiro foi uma rescisão por conta do Cruzeiro, então o Cruzeiro teria que arcar com os custos dessa rescisão e não é isso que o Cruzeiro quer, né? O Cruzeiro tenta ali amenizar a situação para não ter tanto prejuízo financeiro. O Robinho conseguiu essa rescisão, a gente lembra que ele havia sido afastado do elenco junto com o Edilson, o Cruzeiro falou que não pretendia mais contar com o serviço dos dois jogadores. O Edilson conseguiu uma rescisão amigável, né? Saiu do Cruzeiro até melhor do que o Robinho, conseguiu ali se acertar com a diretoria celeste. Já o Robinho precisou acionar a justiça, ele cobra aí alguns valores do Cruzeiro. O Robinho tinha feito aquela readequação salarial, entrando ali nos moldes do teto salarial de 150 mil,
e agora então depois dessa rescisão ele acionou a justiça, conseguiu essa rescisão e o Cruzeiro tenta cancelar na justiça. O clube tem o direito de recorrer. A minha opinião é que o Cruzeiro não deve conseguir isso, acho que é muito difícil acontecer, assim como foi com os outros jogadores que deixaram a equipe cruzeirense. Acho que o Cruzeiro deve o jogador, e o Robinho conseguiu na justiça o que é dele por direito. Infelizmente, se o jogador acionar o clube na justiça, ele consegue isso. O Cruzeiro não estava pretendendo contar com o jogador para o restante da temporada, o Sérgio Rodrigues já havia comentado, então agora a gente fica no aguardo para ver o que vai acontecer no final dessa história. A questão de recorrer, o Cruzeiro tinha o direito, o jurídico exerceu esse direito de recorrer, então vamos ficar no aguardo para ver o que vai acontecer. O Robinho já foi para o Grêmio, está lá na equipe gaúcha, foi anunciado oficialmente já, então são águas passadas também, mas vamos esperar para ver como que vai trabalhar o jurídico do Cruzeiro nessa situação. Hoje a gente teve uma notícia divulgada aí também, né, que já não é uma notícia tão velha, tão nova, aliás, não é uma notícia tão nova assim, que é relacionada ao Márcio Coelho, treinador da equipe do Figueirense, o adversário do Cruzeiro no próximo domingo. O Cruzeiro e Figueirense se enfrentam aí pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, a Série B. O jogo acontece lá no Orlando Scarpelli, e aí o Márcio Coelho, que é o treinador da equipe catarinense, foi contaminado com o vírus da Covid aí, né? Ele testou positivo para Covid, inclusive ele já desfalcou a equipe contra o Vitória na terça-feira, eles jogaram também na terça-feira, empataram em 0-0, se eu não estou enganado. E aí o Márcio Coelho foi desfalque naquela ocasião, já na terça-feira, porque ele havia testado positivo para Covid. O Figueirense divulgou uma nota, disse que o treinador já está em isolamento social para se recuperar da Covid, e que ele também será desfalque dessa partida contra o Cruzeiro, porque obviamente ali pelo prazo de recuperação não dá o período da quarentena, então Márcio Coelho será desfalque. Quem vai comandar a equipe do Figueirense na beira do gramado vai ser o Raul Cabral, que é o assistente da equipe catarinense. Então um desfalque aí importante, que não é dentro de campo, mas é um desfalque importante para a equipe do Figueirense, que nem nos treinamentos está podendo ter o treinador por conta aí da Covid. O Cruzeiro, por sinal, vai estar completo, a gente só não sabe se o Stênio volta a tempo para jogar, e a gente vai trazendo as informações no decorrer da semana aí desse jogo entre Figueirense e Cruzeiro, que acontece no domingo às 4 horas da tarde. Então esse aqui foi o nosso vídeo dessa quarta-feira, trazendo as poucas notícias que a gente teve no dia. Se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o gostei no vídeo. A gente lembra vocês que a gente está tentando fazer live sempre nos dias de jogos, né, no pós-jogo. Infelizmente nesse jogo contra o Figueirense a gente não vai conseguir fazer a live, porque a gente não vai estar aqui no estúdio onde a gente grava os vídeos, a gente não vai estar talvez até com internet, então a gente não vai ter a live neste final de semana. Mas aí na outra semana, assim que os jogos forem acontecendo, a gente vai fazendo as nossas lives de pré e pós-jogo. Então participa com a gente, se inscreva no canal, deixe o gostei no vídeo, a gente alcançando essa marca de 38 mil inscritos, e agora a gente almeja os 40 mil para seguir crescendo cada dia. Então se inscreva, deixe o gostei e até a próxima.